Boa noite. Meu nome é Max Mano, eu sou médico oncologista no Hospital Sírio-Libanês, na unidade Bela Vista. Então, nós daremos início a esse live, lembrando que o nosso objetivo é falar sobre os tratamentos, das doenças crônicas, aqui mais especificamente ligada à oncologia. E também não somente aos tratamentos, mas também em relação a muitas dúvidas que as pessoas têm sobre realização de exames, sobre consultas de acompanhamento nessa fase difícil de pandemia. Eu queria inicialmente agradecer a todos que estão participando desse live ao vivo pelo Facebook. E antes de começarmos, eu vou apresentar brevemente os colegas que estão participando. A doutora Fernanda Caparelli, ela é médica oncologista no Hospital Sírio-Libanês de São Paulo. O doutor Frederico Costa também, médico oncologista Sírio-Libanês de São Paulo. Doutor Gilberto Castro, médico oncologista do Sírio-Libanês de São Paulo. E a doutora Luísa Adib, que está nos entrando de Brasília, ela é médica oncologista do Hospital Sírio-Libanês de Brasília. Eu queria só explicar alguns detalhes um aspecto importante é que ao longo da transmissão, todos que estão acompanhando poderão enviar suas dúvidas, comentários, através dos comentários do Facebook. Isso aí vai nos ser transmitido, a gente vai tentar responder o máximo possível, não podemos prometer que conseguiremos todas. E agora, antes da gente iniciar realmente essa discussão, eu queria só convidar cada um dos colegas para se apresentarem, falar rapidamente, 1 a 2 minutos, o que eles têm de ideia para essa discussão. Vou começar então com a doutora Fernanda Caparelli, por favor, Fernanda. Boa noite a todos, boa noite, Max, obrigada pela apresentação, obrigada ao Sírio-Libanês pela oportunidade de falar dessa doença tão importante, tão incidente, que é o câncer, e dessa interface com a pandemia, que é o que a gente vem vivendo no nosso momento atual. Bem, como o Max falou, eu sou oncologista clínica, trabalho aqui na unidade da Bela Vista, em São Paulo. Faço tumores gastrointestinais, a minha área de atuação. Em relação ao escopo da nossa live de hoje, eu acho que é muito importante que a gente frise, acho que é isso que a gente vai falar nessa próxima hora e meia, sobre a importância de nós mantermos um diagnóstico dos tumores, de mantermos um segmento adequado e sempre discutir com o médico de cada um do paciente que tem neoplasia, quando nós podemos abrir mão ou postergar exames e programações já feitas e quando isso realmente não pode ser feito por um risco de perda. Então, acho que basicamente muito a gente vai ter o que falar hoje, a gente tem que criar um ambiente de preocupação, cuidado sempre com nós mesmos e com o próximo, mas não deixar que uma pandemia nos preocupe ou preocupe os nossos pacientes a ponto da gente ter uma perda no momento futuro de eventual prognóstico, chances de cura e pacientes mais doentes e mais sintomáticos. Perfeito, Fernanda, muito obrigado. Então, continuando aí na aula feminina, vou convidar a Luísa Adib, lá de Brasília, para falar também a introdução dela. Então, boa noite a todos, obrigada pela oportunidade. Então, como já falado pela doutora Fernanda, hoje a gente vai discutir o diagnóstico, como a gente deve investigar sintomas nessa situação especial que a gente está vivendo. E acho interessante essa interação entre as diferentes cidades. A gente está num momento diferente de Brasília, comparando com São Paulo, então vai ser uma oportunidade boa de discutir a particularidade de cada cidade. Eu também sou especialista em tumores de trato digestivo, além de tumores de pele e tumores ósseos. Perfeito, Luísa, obrigado. Vou passar então para o Frederico Costa, por favor, Fred. Fred. Bom, deixa eu então trocar, vou começar, Aqui, Gilberto. Perfeito. Eu já estou pronto. Obrigado. Um pouco de marinheiro de primeira viagem. Eu sou um médico oncologista do Hospital Sírio-Libanês de Bela Vista. Minha área de especialidade também é tumores gastrointestinais, com subespecialidade em tumores neuroendócrinos.
Hoje nós vamos estar falando sobre, como já foi falado, nessa situação de pandemia, tirar algumas dúvidas dos pacientes com relação ao medo que eles têm de fazer seus exames fora de seu domicílio. E especialmente, eu acho que é importante a gente tocar um assunto que é quais são os pacientes de risco, seja por uma condição já pré-existente desses pacientes, ou mesmo na condição clínica de seu acompanhamento. Quer dizer, quais são os pacientes que, de fato, nós temos que cuidar deles nesses momentos de avaliação e investigação, ou mesmo tratamento de sua doença nesse momento de pandemia. Espero que a gente consiga responder todas as dúvidas referentes a essa questão. Obrigado, Fred. Gilberto Castro, por favor, sua introdução. Bom, obrigado, Max. Boa noite a todos. Eu quero cumprimentar aí todos os que estão assistindo a gente aí via o Facebook. Por favor, enviem aí as suas dúvidas, as suas perguntas, né? E junto disso, quero deixar o meu boa noite e agradecer, né, a possibilidade de estar falando para vocês e falar que para mim é uma oportunidade muito interessante, está me dando uma satisfação muito grande falar com todos esses meus colegas que a gente encontra aqui, todos eles eu admiro muito. Para mim está sendo um privilégio. Obrigado ao hospital por essa oportunidade. E acho que vocês vão concordar comigo que depois do fim de fevereiro desse ano, uma das coisas que mais acontece é os nossos pacientes entrarem em contato, seja por telefone, seja por e-mail, seja ligando para a secretaria do hospital, seja mandando uma mensagem via WhatsApp, falando, doutor, eu estou bem em casa, eu estou fazendo as minhas consultas regulares, estou tomando os meus remédios, e o que o senhor acha de eu ir no hospital? Será que eu preciso? O senhor tinha prescrito para mim uma tomografia, um PET, um exame de sangue, uma consulta para agora, para o meio do mês de maio. Não é perigoso eu ir aí no hospital, não? Tem tanta gente internada aí no hospital, né? Eu acho que o objetivo principal dessa nossa conversa hoje aqui, tá? É justamente a gente deixar muito claro qual o risco e principalmente qual o benefício que cada um dos pacientes tem, e mesmo daqueles sujeitos que precisam vir ao hospital fazer os seus exames de rastreamento, fazer as suas consultas de rotina, o quão importante que é manter esse segmento num ambiente seguro. É isso que acho que é a mensagem que a gente precisa passar aqui essa noite. Espero que vocês concordem comigo. E como eu disse, isso precisa ser uma conversa, tá? Então, isso está sendo via web, transmitindo para o mundo todo aí. Vamos aguardar aqueles pacientes e qualquer um que queira fazer uma pergunta para nós que seja, né, relacionada a esse tema. Qual a segurança de eu vir ao hospital? Né? A gente vai discutir isso, né? Os meus colegas se apresentaram também, Max. A minha área é diferente aí, não é? A gente trata basicamente daqueles tumores que são, na grande parte, causados pelo cigarro, né? Então, é câncer de pulmão, câncer da boca, câncer da laringe, não é? E daí eu acho que a gente já pode pensar aí numa conversa, né? Que é o seguinte, escuta, eu estou ouvindo bastante coisa dizendo que o tabagista é grupo de risco, não é? Para ter complicações de ter o Covid. Será que ele pega mais fácil a infecção? Quando pega a infecção, será que ela é mais grave? Né? Eu acho que esse é um ponto bastante interessante, tá? Da gente começar a discutir. Eu não sei se já tem até alguma pergunta a esse respeito aí, Max. Bom, vamos ver. Olha, se não tem, eu tenho certeza que vai surgir, né? Eu vou ficar com a tarefa de ficar
selecionando aqui as perguntas, tal, que vai chegar certamente bastante, então vou estar me dividindo entre olhar para vocês e para as perguntas. Mas eu acho aqui que o que vocês fizeram resume muito bem o nosso objetivo, que bateu um pânico na população, compreensível, né, com essa pandemia, e os pacientes, né, deram uma sumida. Isso não é um fenômeno no Hospital Sírio-Libanês, foi visto em qualquer hospital do mundo, né, os hospitais americanos, na Europa, e a gente tem essa preocupação, né, o que pode ser adiado, qual pode ser o prejuízo, né, essas dúvidas que as pessoas têm. Como o Gilberto salientou, nos ligam perguntando, né, então a gente espera que isso possa ser útil. A gente vai aproveitar essa oportunidade também para mostrar um trabalho espetacular que a equipe do Hospital Sírio-Libanês fez em colaboração com os excelentes infectologistas que nós temos nessa instituição, de separar os fluxos, né? Existe aqui o fluxo gripe, síndromes gripais, que aí pode ou não estar o COVID, existe o fluxo outras coisas, e isso está separado de uma maneira fenomenal. Inclusive, para eu não esquecer, existe um vídeo espetacular que o hospital produziu, e a gente não vai colocá-lo aqui, porque ele é um vídeo de 2, 3 minutos, mas ele estará no YouTube. A gente vai publicar junto com essa gravação que irá posteriormente para o YouTube. Então, eu vou começar a tentar entrar em algumas perguntas. Inicialmente, eu vou começar, Gilberto, eu vou começar com você, já que você foi o último a falar, certo? Uma pergunta interessante, quais as suas expectativas em relação aos casos novos que surgirão após o término da pandemia? Então, é aquela dúvida que até nós temos, né, como oncologistas. O que, por exemplo, se a população não está fazendo exames de rastreamento, exames de diagnóstico, o que vai acontecer nos próximos meses? Vai ficar tudo represado e depois vai chegar tudo junto? Os casos vão ser piores nos próximos meses? Qual a impressão que você tem em relação à sua área, principalmente, mas até em relação às outras? Max, esse é um ponto de grande relevância. Vários grupos ao longo do mundo estão se dedicando a estudar e justamente prever o que vai acontecer em termos de número de casos novos diagnosticados e qual vai ser a apresentação desses casos aí, tá? E eu digo que nós vamos ter um desafio. Nós vamos ter um desafio, porque provavelmente o que vai acontecer e os próximos meses, 6, 8 meses, vão nos dizer exatamente o que vai acontecer, é que a gente vai ter que trabalhar um pouquinho mais, porque está sendo represado, sim, a questão, e é isso eu estou falando globalmente, eu estou falando de mundo, não é? A questão das pessoas irem ao hospital, a questão de diagnósticos que estão sendo feitos, menos diagnósticos de câncer, não é? Vamos dizer que, a grosso modo, o diagnóstico de câncer significa você ir lá, tirar um pedacinho do seu tumor, que a gente chama de biópsia, não é? E isso, o médico patologista atestar lá o nome e o sobrenome do tumor que a pessoa tem, né? E essas biópsias estão sendo menos feitas, tá? Seja o tumor que você quiser considerar. Então, a gente está sim fazendo menos diagnóstico de câncer e, lógico, esses tumores estão sendo represados. Só que, em cada indivíduo onde esse tumor está presente, ele está se desenvolvendo independentemente se está tendo pandemia ou não. São duas coisas. Não é porque está tendo a pandemia que o câncer não vai parar de crescer. Então, a segunda previsão que a gente tem, não é? E, de novo, os próximos meses é que vão demonstrar o tamanho, a magnitude desse efeito, não é? Os tumores, provavelmente, eles, além de serem diagnosticados num número maior do que normalmente acontece, ou seja, a incidência vai aumentar do ponto de vista sazonal, do ponto de vista depois da epidemia, tal como acredita-se que eles serão diagnosticados no que a gente chama de estágios mais avançados.
Tá? No que eu quero dizer de estágios mais avançados é que eles vão ser diagnosticados em tamanhos maiores e, infelizmente, alguns pacientes vão ser diagnosticados. Se eles fossem diagnosticados hoje, eles iam se apresentar de uma maneira. Provavelmente, se esse diagnóstico for retardado, eles vão ser diagnosticados de uma maneira, infelizmente, onde o tumor vai estar maior e, infelizmente, eventualmente, mais disseminados. Então, a conclusão disso, e Fred, isso eu queria que você comentasse, é o seguinte, só faz a gente reforçar a absoluta necessidade de continuar a mantermos o segmento clínico dos nossos pacientes. Ou seja, se a pessoa vai todo ano, por exemplo, fazer mamografia no mês de junho, por favor, de uma maneira segura, discuta com o seu médico a questão da segurança, e se o médico falar, olha, não, você pode ir com segurança lá no Hospital Sírio-Libanês, porque tem um fluxo adequado, ou então no outro serviço onde é que ela é seguida, não é? Eu acho que ela não deve deixar de fazer nunca esse exame de rastreamento, de diagnóstico, só por causa da pandemia. Tá? Perfeito, Diga, Gilberto. Fred. Então, Fred, eu vou te pedir só você comentar, você quer fazer um comentário, depois já na sequência você já respondeu uma pergunta, porque você talvez seja o mais adequado. Uma pessoa fez uma pergunta muito legal, que é sobre se dá para substituir tudo ou a maior parte das consultas por telemedicina. Como você está muito envolvido nesse processo, você já podia na sequência responder isso. Tá ok. Eu acho que uma das questões importantes que o Gilberto comentou é que hoje no mundo esse número é 1/3. 1/3 dos procedimentos diagnósticos não estão sendo realizados nesse período de pandemia, e essas biópsias que o Dr. Gilberto falou, esse número chega a uma redução de 50% em relação ao ano passado. Isso significa que vai ter um subdiagnóstico. Mas existe uma questão importante, que é o que o paciente sente que leva ao diagnóstico? Muitas vezes é um achado de exame, o paciente vai fazer um estudo, seja de rotina, como o Dr. Gilberto falou, ou então ele foi fazer um exame não relacionado a uma rotina e acha uma lesão. Mas existe uma segunda situação, que é o sintoma. Então, o paciente ele tem um sintoma que faz com que leve ao médico. E o que a gente está sentindo é uma coisa muito estranha. São pacientes que têm sintomas e não querem avaliar este sintoma por medo de pegar a COVID. Então, tem pacientes, às vezes, com cólica nefrética, que é uma dor extremamente potente, ou mesmo que tem um sangramento nas fezes, e fala, bom, vamos esperar um pouquinho, porque isso não é nada. Eu acho que é importante a gente entender que, sim, nós devemos dar atenção aos sintomas com que nós estamos sentindo. E aí vem em perfeita combinação com a pergunta que o Dr. Max acabou de me fazer. Quer dizer, hoje eu costumo dizer, especialmente aqui no Sírio-Libanês, nós estamos a um computador de distância, ou a um celular de distância. Isso é, o seu médico, seja através de um retorno, ou seja, mesmo através de uma avaliação inicial, o seu médico pode ser consultado e ele pode ajudá-lo a tomar essa decisão se sim, este é um sintoma relevante que deve trazê-lo ao hospital ou ao fazer algum exame X, ou não, ou isso é uma coisa que pode aguardar. Então, essa avaliação profissional para essa situação é fundamental. Com relação a quais são as limitações da teleconsulta, bom, a limitação principalmente é que você não consegue tocar o paciente. Então, você tem uma limitação de fazer o exame físico. Uma segunda limitação é que, às vezes, ainda mais num consultório, você colhe um monte de informação que tem, às vezes, até como o paciente entra pela porta, você já começa a entender o caso, faz parte de toda a consulta. Isso fica um pouco mais limitado. Entretanto, pela conversa com o paciente, o médico pode chegar a uma situação que eu preciso avaliar o paciente, ou precisa que um médico na sua cidade, na sua localidade, examine o paciente e passe mais informações, porque, de fato, só a avaliação pelo computador está sendo necessária. Então, eu diria que
na maioria das situações, eu vou chutar um número aqui, diria que 90% das vezes a teleconsulta é suficiente para dar essa orientação ao paciente, qual é o caminho que ele deve seguir, e em 10% das situações a gente vai precisar vê-lo presencial, seja no Hospital Sírio-Libanês ou seja em alguma comunidade próxima do seu lugar. Perfeito, Fred, excelente. Concordo totalmente, né? A telemedicina, lembrando que é um processo que já está em discussão há muito tempo, né, no nosso país. Nos Estados Unidos isso avançou mais rápido, né? E agora foi meio atropelado, né? Com a chegada do surto de coronavírus, foi aprovado de uma hora para outra, pegou as pessoas um pouco despreparadas. Então, todos nós estamos aprendendo um pouco a lidar com isso, né? Mas a gente já viu realmente que em muitos casos dá para fazer dessa maneira. E, inclusive, eu já vinha pensando em quantas vezes a gente já fazia isso, né? Os pacientes gostam de se comunicar por WhatsApp e tal. A gente já é meio digital, né? De uma maneira ou outra, né? Então, isso só vai acelerar esse processo, provavelmente. Bom, deixa agora eu fazer uma pergunta para a Luísa, que está em Brasília. Luísa, a pergunta que surgiu, na verdade, é de uma pessoa que se trata em outro hospital e que tem também os seus procedimentos. Daí fez a seguinte pergunta, interessante, que eu pessoalmente não sei bem qual é a resposta. Se o risco pode variar de um hospital para o outro, ou, por exemplo, de um hospital ou de uma clínica de oncologia, sabe? O que você acha em relação a isso? Acredito que sim. Acho que vai depender muito da estrutura que esse serviço tem a oferecer. Se existem fluxos separados de atendimento, como o Dr. Gilberto mencionou, dentro da instituição, a gente não só tem separado fluxos de síndromes gripais e de outros casos, mas dentro do próprio hospital existe uma área de transição, né, que é o que a gente chama de área morna. Então, com certeza existe diferença entre os hospitais e eu acho que o paciente que precisar procurar esse serviço é bom se informar, entrar em contato para saber se esse serviço de saúde está preparado para recebê-lo. Acho que esse é o ideal. Em relação entre um centro ambulatorial ou de internação, os centros ambulatoriais têm uma vantagem de não terem pacientes internados, né? Pela natureza do serviço. Então, isso também poderia garantir uma proteção extra nesse contexto. Perfeito. Realmente a pergunta é difícil, né? Mas também, veja, um centro hospitalar que montou fluxos muito separados, né? Conseguiu realmente separar as síndromes gripais de todo o resto, em princípio, deveria, né, ser tão segura. Só para quem estiver entrando agora, pessoas que estejam assistindo, que estão entrando agora, né, a gente está com esse objetivo de mostrar que a maioria das instituições, a nossa instituição, desenvolveu fluxos muito seguros em relação a essa separação de pacientes com síndrome gripais e sem síndromes gripais, de maneira que o nosso sentimento é que é relativamente seguro as pessoas poderem continuar seus exames e tratamentos habituais. Agora eu vou fazer uma pergunta para a Fernanda. Fernanda, essa pergunta que surgiu é uma pergunta interessante, é o nosso dia a dia. É uma pessoa que está fazendo quimioterapia e tem sofrido com a imunidade baixa, né? Então ela pergunta o que ela pode fazer com relação a isso, até faz umas perguntas de tomar vitamina, tal, aquelas coisas, né? Que às vezes a gente não tem o controle total, né? E talvez na sequência, Fernanda, você já queira comentar sobre imunoterapia também. Quem tiver não em quimio, mas em imunoterapia, se também tem esse problema de imunidade baixa. Bem, a queda de imunidade, ela existe em uma boa parte dos tratamentos oncológicos. Obviamente, quando a gente fala em quimioterapia, parece que quimioterapia é uma coisa só para todo mundo. Não é. Tem esquemas de combinação de medicamentos diferentes e, obviamente, o risco de queda de imunidade depende dessa combinação e desses esquemas. Quando uma pessoa tem queda de imunidade por quimioterapia, na verdade, a gente sabe qual é a causa, né? É uma consequência direta do tratamento. Então, em algumas situações, dependendo se o esquema tem uma chance de queda de imunidade já presumida superior a 20%, a gente deixa medicamentos preventivos. Então, por exemplo, a área do Max, que está aqui, câncer de mama, tem alguns esquemas de quimioterapia que levam a uma queda de imunidade. Então, já é feito um medicamento específico e preventivo para isso. Nessa fase que a gente está vivendo, então, em relação a tomar suplemento vitamínico, algum tipo de alimentação específica, isso a gente sabe que
por mais que o paciente queira ser proativo em relação ao seu tratamento e ao seu cuidado, a gente não tem nada que possa mudar. É uma agressão do tratamento na medula óssea, na fábrica de produção do sangue. É claro que manter hábitos de vida saudável, uma alimentação saudável, dormir bem, se hidratar, como um todo a gente ganha em saúde, mas esse quesito específico de queda de imunidade é algo que nós, médicos, oncologistas, estamos criando o contraponto de se tratar uma doença, um câncer. Em relação à imunoterapia, a imunoterapia já funciona totalmente diferente da quimioterapia. Enquanto a quimioterapia ela não tem um alvo específico, uma célula específica, ela combate tanto a célula tumoral, mas também algumas células boas, tipo células do sangue, mucosa do trato gastrointestinal. Então, a quimioterapia ela tende a criar efeitos colaterais não específicos. A imunoterapia é uma forma mais inteligente de se tratar. Alguns tumores são passíveis de uso de imunoterapia, como, por exemplo, câncer de alguns tipos de tumores de pulmão, que o Gilberto consegue falar com muito mais propriedade, tumores de pele tipo melanoma, que a Luísa trata. Na área gastrointestinal, eu e o Fred, a Luísa também, que acaba fazendo, a gente não tem, infelizmente, tanta possibilidade de usar. Os nossos tumores são um pouco mais limitados para isso. Mas a imunoterapia é uma forma de ensinar o nosso sistema imunológico a identificar as células tumorais como células inimigas, vamos chamar assim, e o nosso sistema imunológico combater essas células. A chance de queda de imunidade com a imunoterapia é infinitamente menor do que o que a gente vê para a quimioterapia no geral. Tem efeitos colaterais, mas são efeitos colaterais específicos, quando o nosso organismo, o nosso sistema imunológico, ele acaba sendo tão ativado que ele mesmo começa a agredir células normais. Então, pode agredir, por exemplo, células do pulmão, levar uma inflamação pulmonar, células do intestino, levar uma colite, uma inflamação intestinal, como se fosse um flerte, ou seja, algo parecido, por exemplo, com uma doença autoimune. Numa época de pandemia, de infecção viral como a gente está vivendo, são pacientes que a gente tem que ficar mais atento no sentido de risco de desenvolver formas graves relacionadas ao Covid? Claro que é. Mas seguindo todas as recomendações do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, de isolamento social, uso de máscara, lavar as mãos, evitar pôr as mãos no rosto, obviamente isso, como toda pessoa, esse risco de infecção ele é reduzido. Então, isso é muito importante salientar. Mais uma vez, a despeito desse eventual risco de efeitos colaterais que os nossos tratamentos causam, é importantíssimo que os pacientes que estão em tratamento não interrompam nenhum tipo de tratamento sem antes consultar e conversar com o seu médico. Desde quimioterapia, imunoterapia e radioterapia, que também é uma parte muito importante do nosso arsenal contra os tumores. Perfeito, Fernanda, muito obrigado. Então, basicamente, os problemas de imunidade existem, são inerentes ao tratamento oncológico, né? A gente não tem um controle total sobre isso, mas tem algumas, digamos, artimanhas que a gente pode usar para tentar minimizar o risco, né, de ficarem com a imunidade muito baixa. Agora eu vou voltar lá para o Gilberto. Gilberto, tem uma pergunta que surgiu aqui, eu estou tentando agrupar as perguntas, agrupá-las semelhantes, né, para a gente abordar juntas, que é muito importante para nós na oncologia, que diz respeito aos exames radiológicos. A pergunta que surgiu aqui é uma paciente que tem que fazer um PET-CT e está morrendo de medo, está adiando, eu não sei quanto tempo, ainda não apareceu para fazer, né? Então, os exames são parte integrante da oncologia, parte fundamental, a gente precisa deles para controle das doenças, né? Mas também tem, né, Gilberto, além dos exames para controle da doença, tem os exames de, digamos, de rastreamento, a mamografia, a tomografia de pulmão para quem é tabagista e tal. Então, como você sente isso em relação a se adiar exames? O que você acha? Bom, eu acho que é muito importante, tá? De novo, a gente discutir, né, o risco e o benefício do paciente fazer os seus exames aí, seja de rastreamento ou seja de controle pós-tratamento, ou mesmo aqueles pacientes que estão em tratamento, não é? Entender o porquê
que ele tem que, por exemplo, você está fazendo uma quimioterapia para tratamento de um câncer do intestino que tem metástases lá no fígado, não é? E, eventualmente, aí, doutora Fernanda, doutor Fred, pedem aí uma tomografia de tempos em tempos para checar se as lesões estão diminuindo, se estão aumentando, enfim. São controles que precisam ser feitos, que são absolutamente necessários. Eu queria, a resposta para a sua pergunta, Max, eu acho que é o seguinte. Via de regra, não se deve postergar qualquer um dos exames, seja de diagnóstico, ou seja, se você tem uma dor na coluna e você vai pegar, como uma paciente que eu vi recentemente, dor na coluna, não vamos deixar esperar melhorar a pandemia, tal. Tinha lá uma metástase na coluna que foi diagnosticada numa situação pior do que se ela tivesse feito o exame 1, 2 meses antes. Tá? Então, eu acho muito importante ressaltar esse ponto. Se tem sintoma, e esse aspecto o doutor Federico abordou muito bem, se tem sintoma, por favor, não vamos postergar a realização de exames, porque os departamentos de radiologia, os departamentos de imagem, os serviços de diagnóstico dos diversos hospitais, das diversas corporações, dos diversos laboratórios que estão envolvidos nisso, eles estão preparados para oferecer um ambiente seguro para o paciente, não é? E também vamos lembrar para nós, profissionais de saúde que estamos trabalhando lá, e já vou voltar a esse ponto, tá? Para que se permita oferecer esse exame da maneira mais segura para evitar esse medo, que no final das contas é isso que se tem, de se adquirir uma infecção lá dentro do serviço de saúde. Então, via de regra, não é para postergar, seja exame de diagnóstico, porque você está sentindo alguma coisa, seja exame de rastreamento, mamografia para câncer de mama, não é? Eventualmente você tem algum exame endoscópico que precisa ser realizado de tempos em tempos para a questão do intestino, enfim, não é. E número 3, exames para controle de tratamento e de seguimento, seja você estar durante um tratamento de câncer ou após o tratamento de câncer para seguir. Atenção, caso não seja possível ou o paciente não queira por algum medo, algum motivo que impossibilita ele de ir a esse laboratório, por favor, entrar em contato com o seu médico sempre que possível, porque ele vai ser a pessoa mais adequada para pesar a questão desse risco e desse benefício, de se agora não fazer o exame ou deixar postergar, não é? Porque existem algumas situações que, eventualmente, você pode deixar mais para frente, mas você precisa discutir isso com o médico, porque existem argumentos técnicos que nos permitem fazer essa decisão com maior segurança. Do outro lado, e desculpa, Max, de estar te interrompendo, mas eu acho que a gente tem que lembrar é daquele paciente que tem aquilo que a gente chama dos sintomas gripais a hora que chega no hospital. Esse eu queria que a gente tomasse muita atenção. Eventualmente, aquele paciente que, não, isso é só uma dorzinha de garganta, o meu nariz começou a escorrer ontem. Atenção, você pode estar apresentando sintomas em relação à Covid-19. Tá? Isso pode ser o começo da sua infecção. Então, imagina você entrar no hospital, no laboratório, na clínica, não é? E eu queria lembrar, por favor, se identifique logo e fala, olha, eu vim fazer esse exame, essa tomografia, esse raio-x, esse exame de sangue, esse PET, essa ressonância, mas só que eu não estou bem. Ontem começou com dor de garganta, eu estou escorrendo, então, por favor, vamos ser verdadeiros, né? Você precisa avisar a equipe que está te recebendo no hospital, porque você tem que ser manuseado de uma maneira diferente, porque você é um risco para disseminar para as outras pessoas
e para a equipe de saúde toda que está trabalhando naquele hospital. Então, eu acho que esses são os pontos mais importantes, né, para essa sua pergunta. Perfeito. Então, reforçando, eu acho que a pergunta, os fluxos, né, aquela história que nós tomamos cuidado extremo de separar fluxo gripal de outras coisas, também ocorrem na radiologia, né, Gilberto? É a mesma coisa. Sim. Na verdade, os fluxos ocorrem desde a chegada no hospital. Vai ter alguém triando ali e perguntando para não ter esse tipo de situação que você comentou. A pessoa ter uma dorzinha de garganta que não valorizou tal e que acaba virando um caso de Covid, né? Então, ideal que nem entre. Eu podia fazer um comentário com relação a isso? Por favor. Tem um dado interessante que é o seguinte, isso ocorre em todo o mundo. Os médicos que estão trabalhando em unidades ricas em Covid, seja a UTI ou a enfermaria, tiveram uma menor taxa de contaminação de Covid do que os médicos que estavam em áreas teoricamente limpas. E por que isso acontece? Porque, na verdade, o contaminante geralmente é assintomático. Então, o cuidado que a gente tem que ter não é necessariamente com o paciente doente. Eu costumo fazer uma brincadeira, eu digo que a gente tem menos chance de pegar Covid-19 no Hospital Sírio-Libanês do que no supermercado. E isso porque existe todo um sistema de segurança. Isso é, o paciente, ao entrar pela porta, ele é checado, como o Dr. Guilherme Gilberto falou, ele recebe álcool, ele recebe máscara, ele recebe toda uma avaliação, tem um fluxo para ele seguir, tem um distanciamento. Então, esses são cuidados muito importantes. Então, antes de você dizer que eu não posso fazer esse estudo porque eu estou com medo de ir no lugar, eu acho que é importante ligar para o centro que vai fazer o estudo e entender qual o fluxo que eles têm para segurança, porque muitas vezes o paciente está muito mais seguro. Lembra, o cuidado é sempre com aquele paciente ou aquela pessoa que está ao seu lado que você nunca imaginaria que ele tivesse o vírus. A regra para isso é usar máscara, lavar a mão, ter o distanciamento e todas as medidas que eu acho que todo mundo já sabe. Perfeito. E complementando o que o Fred falou, a gente ainda não teve nenhum caso de transmissão que a gente chama transmissão intra-hospitalar, ou seja, um paciente internado por Covid, um outro que internou por qualquer outro motivo, adquiriu Covid no hospital. Então, para ratificar como esses fluxos são seguros e como a gente, de uma certa forma, dentro do hospital, a gente enxerga as pessoas como potenciais pessoas contaminadas. Exatamente. Então, isso é muito importante salientar. Isso aí. Então, e as pessoas, não sei como, imagino, né? Mas, por exemplo, os pacientes, tudo que é hospital tem paciente internado com Covid, naturalmente, né? Mas eles estão, assim, tão isolados aqui que teve gente que ainda não teve contato nenhum, né? Com a ala Covid, que nunca entrou lá. Ninguém vai entrar lá por nada, Eu, né? por exemplo. Eu tenho o mesmo sentimento, Fred, que você, assim, eu já tive, acredite você ou não, no meio desse surto, eu precisei ir no aeroporto, certo? E lá eu não me senti nem um pouco seguro, mas eu não tenho esse medo quando eu venho no hospital trabalhar, sabe? Mas agora eu vou voltar para a Luísa, para você comentar isso, Luísa, porque é uma pergunta, na verdade tem várias parecidas e eu agrupei, porque todas querem saber a mesma coisa. Pacientes oncológicos, quem que a gente considera de alto risco? Tanto de pegar quanto de desenvolver as formas graves da doença, né? Uma questão nem sempre fácil, nem para a gente, né? Todo tempo, né? Você pode comentar sobre isso, por favor? Acho que principalmente aqueles pacientes que têm outros fatores de risco, né? Então, a gente vê que na população geral, pacientes que têm algum problema crônico pulmonar ou cardíaco e não tem nenhuma outra doença, adquirem formas mais graves da infecção. Então, se essa população ainda tem um tumor, isso vai agregar um risco maior para eles, né? Pacientes mais idosos e também chamar atenção para diferenças de tratamento. Então, a gente tem tratamentos oncológicos que são mais pesados, que têm agregado maior efeitos colaterais. E, por outro lado, a gente tem alguns reportes de pacientes que usam imunoterapia que podem ter infecções mais graves, né? Então, isso a gente ainda está tentando entender, mas é algo que deve chamar atenção. E mencionando uma questão de imunoterapia, que a doutora Fernanda explicando o mecanismo de ação, enfim, a gente teve oportunamente aprovação de regimes diferentes, mais estendidos de administração desses remédios no Brasil. Então, você acaba diminuindo a exposição desses pacientes
ao sistema de saúde, diminuindo, né, a forma de contaminação. Então, acho que todos nós estamos fazendo alguma adaptação na avaliação desses pacientes, mas sem prejuízo no resultado final. Mas em relação aos problemas de saúde previamente existentes, esses a gente olha com mais carinho, com mais atenção. Perfeito, Luísa. E também é difícil generalizar demais, né, Luísa? Porque cada área é uma área na oncologia, cada paciente é um paciente, né? Às vezes só numa discussão individual mesmo, né? Por exemplo, na minha área, os pacientes fazem pouca quimioterapia, cada vez menos, tomam remédios orais, às vezes vem cada 6 meses no hospital. Eu tendo a nem considerar isso grupo de risco, né, aumentado. Mas tem outras especialidades que eles fazem muita quimioterapia, às vezes uma atrás da outra, né? Que é uma situação diferente. Também, Fernando, eu tentei agrupar aqui, eu vou mandar para você, uma série de perguntas que também são sobre o mesmo assunto, que diz respeito como é que a gente está garantindo a segurança dos pacientes que passam em consulta, vem no consultório, né? Talvez nem estejam em tratamento, passam uma consulta de controle. Então, de repente, você quer comentar como é que o hospital montou aí esse fluxo que não mistura uns síndromes gripais com outras, tal, né? Como a gente, acho que um pouco, cada um de nós já apontou um pouco isso, né? O hospital, ele foi dividido em pacientes e fluxos de pacientes suspeitos para COVID versus pacientes usuais do que a gente tem no dia a dia. Então, todo paciente que entra no hospital, ele obviamente vê a temperatura, é fornecida uma máscara se o paciente já não chega de máscara, álcool gel. Pacientes que vão fazer exames de rotina, tomografia, ressonância, coleta de exames de sangue, eles têm aparelhos específicos. Paciente suspeita de COVID tem, por exemplo, um tomógrafo específico só para paciente suspeito ou confirmado. Paciente que vai fazer uma tomografia, uma ressonância, que já está agendada do nosso planejamento trimestral ou semestral, eventualmente até anual, ele entra num tomógrafo que a gente chama uma área limpa, né? A gente dividiu o hospital, entre aspas, numa área suja, COVID positivo ou suspeito, de uma área limpa. O centro de oncologia, ele é tido como uma área limpa, né? Mesmo que um paciente nosso ligue e fale, olha, não sinto cheiro de nada, que é o que a gente chama em medicina de anosmia, que é um sinal que a gente vem observando com muita frequência nos pacientes COVID positivo. Olha, doutora, hoje eu acordei e não senti o cheiro do pão, queimou o pão e eu não senti que queimou, por exemplo. Estou com febre, ou seja, sintomas sugestivos, esse paciente, mesmo que eu queira avaliá-lo, ele não é orientado a vir para o centro de oncologia. Ele vai direto para o pronto-socorro, numa área específica que a gente chama de pacientes suspeitos. Mesmo os pacientes no pronto-socorro, eles, na triagem inicial da enfermagem, eles já são divididos para casos suspeitos ou casos não suspeitos. Apesar da nossa live aqui, da nossa discussão ser direcionada para paciente oncológico, é muito importante que as pessoas se atentem às outras doenças. Tem pessoas com quadros, chegando no pronto-socorro, por exemplo, com quadros de doenças altamente curáveis, tipo apendicite, diverticulite, e casos têm chegado mais avançados porque essas pessoas têm ficado em casa, segurando os sintomas, com medo da estrutura ou de se contaminar no hospital por COVID. Então, os fluxos, eles são muito seguros, a gente tem aparelhos separados para cada um desses pacientes, aparelhos de imagem, assim como locais separados também. Então, mais uma vez, quem tem exames programados, discuta com seu médico, porque uma coisa é um paciente de um risco baixo que faz uma tomografia anual, se eu julgar que esse paciente pode eventualmente esperar 4 semanas, ele é de fora de São Paulo, pode esperar 4 semanas, 6 semanas, tudo bem. Agora, tem pacientes que têm doenças mais agressivas, que estão no meio de um tratamento, ou principalmente que começam a evoluir com sintomas, esses pacientes, eles têm que manter uma certa rotina. Então, sempre consulte e divida isso com seu médico. Ele é a melhor pessoa para saber os prós e os contras, os riscos, os benefícios e o que eventualmente a gente ganha, o paciente ganha não vindo agora, e principalmente o que ele pode perder num futuro próximo. Sim. Perfeito. Bom, então a gente tem, Max, né? Eu também posso tenho fazer um comentário que a Fernanda... E eu queria dizer uma coisa para os pacientes e familiares que estão talvez nos ouvindo.
nós, especialmente no Centro de Oncologia, mas isso deve valer para vários oncologistas, nós estamos 24/7 disponíveis neste momento. Então, qualquer dúvida que os pacientes têm, eles conseguem acessar nós, médicos, a disponibilidade do hospital. Então, eu quero que vocês entendam que, especialmente nesse episódio, nesse momento de pandemia, nós estamos aqui para aliviar o sofrimento e as dúvidas de vocês. E isso que eu acho que é o mais importante. Eu costumo brincar com os pacientes e dizer que a única coisa que nos deixa realmente bravos é não ligar, quando existe um sintoma ou alguma preocupação que o paciente acaba menosprezando por falta de informação. Perfeito. Bom, eu acho que a mensagem geral, eu concordo plenamente com todos vocês, pacientes em tratamento, né, doenças de maior risco, ou que estão ativamente tratando, eu pessoalmente acho uma péssima ideia também de adiar, né? E tem mais um aspecto, né, que talvez algum tenha comentado, eu tenha perdido tentando ler as perguntas, mas ninguém sabe quanto tempo vai durar esse problema de Covid, né? Eu não tenho a ideia mágica que daqui a 1 mês ou 2 vai abrir tudo, vai tudo voltar ao normal, não vai ver mais casos de Covid. Isso vai conviver com a gente por muito tempo. Então, toda decisão de adiar alguma coisa, deve-se fazer a pergunta seguinte: adiar para quando, né? Para o ano que vem, para daqui a 2 anos, né? Então, acho que uma ideia geral que eles todos colocaram de maneira consistente, pacientes em tratamento, doenças de maior risco, não parece uma boa ideia adiar exames. Tem só um Max, caso que eu acho mais difícil, só complementando, já passo para vocês, que eu acho um pouco mais difícil, é que surgiram muitas perguntas sobre isso, que é o rastreamento. Aqui nós temos praticamente um especialista em cada área, gastrointestinal, pele, cabeça, pescoço, pulmão, eu, mama e gineco. O paciente que tem que fazer exames de rastreamento para essas doenças, isso aí é mais difícil, né? Decidir se dá para adiar, e essa mesma pergunta, adiar para quando, né? O que vocês acham sobre isso? Talvez cada um queira comentar rapidamente dentro da sua área. Max, em termos na minha área, o que se recomenda, não é? Que é a realização periódica de tomografia de tórax, de rastreamento, para o paciente que não é todo paciente tabagista que está se recomendando fazer a tomografia de tórax de rastreamento, mas existem alguns grupos, não é, que a gente precisa discutir esse ponto, não é? Por hora, né, em virtude do grupo de risco incluir pacientes fumantes, que são justamente aqueles que vão ter que fazer a sua tomografia de rastreamento. Por hora, a maioria dos meus colegas que fazem parte de comitês, de sociedades de especialistas, por hora, não se recomenda fazer a tomografia de tórax de rastreamento. Tá? Entretanto, de novo, a gente precisa lembrar que rastreamento é feito para paciente assintomático, né? Essa é a primeira coisa que é importante, que não tem sintoma. Se você está com falta de ar, se você tem dor, no caso do câncer de pulmão, piora da tosse, mudou o catarro, apareceu sangue no catarro, perdeu um pouco mais da sua capacidade de fazer exercício, aí é outra conversa. Você já tem sintoma, então você precisa ser investigado. E como eu já falei, o doutor Frederico também comentou, não se deve postergar exames de investigação de sintomas. Tá? Perfeito. Fred e Fernanda, na área de vocês, gastrointestinal, alguma visão diferente disso? Quer comentar, Fred? Eu podia falar, eu deixo você falar do cólon e eu falo do fígado. Então, com Perfeito. relação ao fígado, eu acho que é importante, por exemplo, eu trato tumores primários do fígado também, e esses pacientes, em regra, ou geralmente têm cirrose hepática, uma doença crônica do fígado associada. A doença hepática, ela não traz muitas vezes sintoma, e esses pacientes devem sim manter um acompanhamento com os seus oncologistas, os seus gastroenterologistas, para que não tenha uma descompensação hepática ou mesmo o aparecimento de um nódulo. Então, eu concordo com o Gilberto com relação a qual que seria o ideal intervalo.
Em média, a cada 6 meses seria um termo ideal, ou se o paciente tiver qualquer tipo de sintoma, antecipar. Mas lembrar que doenças crônicas estabelecidas merecem uma atenção especial nesse acompanhamento e a gente não deve postergar a avaliação. Qualquer dúvida, obviamente, entrar em contato com o seu médico. E, Fernanda, o que você acha dos tumores de cólon, por exemplo? Em relação ao cólon, diferente do, enfim, do tabagista crônico, que eventualmente tem enfisema, do paciente que tem um risco maior de tumor primário do fígado, hepatocarcinoma, e porque tem cirrose, o cólon, raríssimas exceções, a gente tem doenças crônicas do cólon. Então, exceto os pacientes com doença inflamatória intestinal, tipo retocolite ulcerativa, doença de Crohn, que precisam, ou síndromes genéticas, aquele paciente que aí realmente é um indivíduo de mais risco para a formação de tumor intestinal, esses pacientes, esses precisam ser seguidos com colonoscopia de uma forma até muito mais precisa, com intervalo de tempo menor. No geral, para rastreio, para screening, enfim, para prevenção de câncer cólon-retal, o ideal é que se comece a fazer algum exame, e aí a colonoscopia é o carro-chefe, a partir dos 45 anos, né? A recomendação mais recente, a gente antecipou dos 50 para os 45. Como a gente se está falando em rastreio, como o Gilberto falou e frisou muito bem, esse paciente é assintomático. Então, nesse momento de pandemia, eu acho até que é um exame que a gente pode programar para ser feito como rastreamento daqui a pouco, mas não esquecer de fazer. Eu postergar uma colonoscopia, por exemplo, de rastreio em 2 meses, eventualmente 3 meses, acho que ok, desde que o paciente não tenha nenhum tipo de sintoma, ou seja, mudança de hábito intestinal, aquele paciente que tinha ia ao banheiro como um reloginho todo dia, determinada hora, e de repente ele começa a ter prisão de ventre, ou alternar períodos de fezes líquidas, diarreia com fezes ressecadas, ou sangramento nas fezes, e aí, obviamente, sintomas até mais importantes, perda de peso, má digestão persistente, dificuldade para engolir. Então, isso tudo é diferente, aí a gente vai investigar. Mas como rastreio, do ponto de vista de colonoscopia, eu acho que é um exame que a gente pode deixar passar um pouco da pandemia. E esperamos que ela não se estenda muito, muito. Perfeito. Então, isso aí todos estão dizendo a mesma coisa, é fundamental diferenciar, ter sintomas, que aí não dá para adiar, né? Ou ser um de rastreamento. Mas eu vou ter que perguntar até para a Luísa, porque tem até uma pergunta sobre isso aqui, Luísa. Você faz tumores de pele, né? Uhum. E se encontrar sinais novos, suspeitos, ou a dermatoscopia pode adiar para o ano seguinte, como é que faz essa questão? A gente costuma avaliar 5 características principais para avaliar se uma pinta é suspeita ou não. A pessoa não vai conseguir fazer isso em casa, então a avaliação profissional é fundamental, mas eu acho que tem 2 coisas principais que devem chamar a atenção e deve ser abreviado o tempo de avaliação, que é quando alguma lesão sangra repetidamente, então uma pinta que passou uma toalha ao enxugar o rosto, sangrou, ao menor toque um sangramento mais importante, ou quando tem uma mudança de característica e na velocidade de crescimento muito grande. Então, uma pinta que era de uma cor, transformou a cor e tem um crescimento mais avançado, né? A maioria dos tumores de pele tem uma evolução muito favorável, mas existem os tumores do tipo melanoma que são mais agressivos. Então, ao menor sinal dessas alterações que eu mencionei, a avaliação deve ser feita com brevidade. Perfeito. Então a mensagem é a mesma, né, Luísa? Se tem alguma alteração, uma coisa diferente, não dá para esperar. Mas Não se dá é para só esperar. para ir no dermato fazer um exame anual, talvez dê para esperar mais adiante. A mesma mensagem. Alguns meses, exatamente. Na minha, a mesma coisa. Nas minhas áreas, eu posso responder ginecológico e mama, principalmente câncer de mama. O screening do colo de útero, da mama, tem países que fazem até cada 3 anos, né? Mamografia e exame de Papa Nicolau. Então, isso aí, em alguém que está sem sintomas, não tem nódulo palpável, não tem nada alterado, pode esperar, tá? Bom, então, só para caso alguém tenha entrado com atraso nesse live, a gente está abordando as questões do coronavírus e a questão da segurança, né? Nós, com um trabalho muito árduo, muito bem feito, em colaboração com a equipe da infectologia, da oncologia, nós montamos fluxos absolutamente separados.
de pacientes que têm síndromes gripais, dentro das quais pode ser o COVID, ou quem não tem, que em princípio não é para ter contato nenhum um com o outro. Fred, eu vou passar essa para você, porque você é a melhor pessoa para responder essa pergunta. Você tem muitos pacientes de fora de São Paulo e até de fora do país, e eu sei que você andou fazendo muita telemedicina e tal. Então, é um paciente que é de fora, costuma vir no centro de oncologia, até tratar aqui. Como é que faz agora nessa época? Como é que você está se virando com isso com seus pacientes de fora? Então, nós temos duas situações. Nós temos os pacientes de fora do estado e temos os pacientes de fora do país. Com relação aos pacientes de fora do estado, eu sinto que o impacto da COVID tem níveis de intensidade diferentes. Então, obviamente, tem estados em que a situação é bem mais tranquila do que outros. Nesses estados, acaba acontecendo que pacientes em tratamento, nós transferimos o tratamento para um médico em que geralmente o paciente já tem algum contato, ou então nós recomendamos um médico para que ele não tenha necessariamente que vir até São Paulo para poder receber o seu tratamento. Muitas vezes esses pacientes acabam sendo acompanhados em conjunto com na minha equipe e comigo, obviamente, utilizando teleconsulta para ter certeza que as decisões estão sendo tomadas de maneira apropriada. Uma das coisas que acaba tendo mais dificuldade são com os pacientes internacionais, porque muitas vezes nós temos uma limitação, às vezes, de recursos disponíveis naquele país ou na cidade em que o paciente mora, e seja por, às vezes, uma necessidade de um procedimento cirúrgico planejado especial, ou mesmo de um teste, um exame radiológico especial que o Sírio tenha. Nessa situação é um pouco mais complicado, porque a gente tem que usar de um pouco de decisão com relação ao que é melhor. Eu já tive que usar em duas situações especiais, mandar um reporte em que o paciente acabou tendo uma transferência humanitária para o Sírio-Libanês para poder executar o tratamento, porque eventualmente não podia ser esperado. Mas aí é que a teleconsulta acaba sendo muito útil. Eu acho que uma das vantagens que aconteceu nessa pandemia é que nós, médicos e nós, pacientes, conseguimos entender que é possível ter um acesso direto à equipe, melhorando a qualidade do suporte necessário, sem necessariamente ter que se mover para se ter esse tipo de avaliação. Então, eu acho que essa que é a experiência. E vocês estão tendo alguma experiência diferente com os pacientes fora do estado e internacionais? Fred, enquanto o pessoal liga o microfone, eu estou fazendo parecido, tenho feito bastante telemedicina, né? E tenho feito parcerias com os médicos locais. Em geral, dá para acompanhar super bem esses pacientes. Tenho também mais dificuldade com os estrangeiros, né? Tenho barreira linguística, comunicação se deteriora um pouquinho pela telemedicina. Mas, enfim, eu acho que são soluções que a gente vai ter que buscar, né? Porque a impressão que dá é que a telemedicina é um recurso que veio para ficar, né? Os pacientes que a gente faz, eles têm perguntado, assim, se aquilo vai ser permanente, né? Porque é um sinal que gostaram da alternativa, né? Fernanda, eu acho que essa é uma pergunta boa para você responder. Que uma paciente aqui perguntou o que ela poderia, na verdade duas, o que poderiam fazer em casa. Uma perguntou, está fazendo radioterapia para dor, isso a gente sabe que não dá para fazer em casa. Vacina, talvez, né? Eu consegui, na minha casa, no meu condomínio, a gente conseguiu trazer uma clínica que fez vacina em todo mundo, no condomínio. Mas, de repente, você quer falar também, Fernanda, as coletas, o que a gente disponibiliza ambulatorial, de o Sírio ir até a casa da pessoa, fazer exames ou coletar exames? Basicamente os exames laboratoriais, coleta domiciliar, que era algo que a gente até já tinha implementado aqui para os nossos pacientes em tratamento, né? Pacientes que faziam químio, eles já tinham essa comodidade, se preferissem, de agendar a coleta domiciliar. Então, exames laboratoriais, obviamente, por toda a facilidade e comodidade, isso é algo que pode perfeitamente ser feito em casa. Exames de ultrassonografia, como tem a disponibilidade, obviamente, do radiologista se locomover e o aparelho
diferente de um tomógrafo, de uma ressonância, o aparelho é móvel, os exames de ultrassonografia, nesse momento, né, da pandemia, eles também foram disponibilizados para alguns tipos de ultrassonografia, não são todos, mas para alguns tipos o radiologista também tem à disposição de poder ir em casa. A maior parte dos nossos exames em oncologia são exames mais complexos, né? A gente demanda tomografias, a gente demanda ressonância, exames endoscópicos, eventualmente lesões suspeitas precisam ser biopsiadas guiadas por exames de imagem. Então, isso não tem como a gente tirar do nosso ambiente hospitalar. Mas, basicamente, Max, acho que é enfim, exame laboratorial e alguns tipos de ultrassonografia, né? De exames de ultrassom. Perfeito. Eu captei aqui duas perguntas que eu acho que dá para colocar juntas, agrupá-las, e vou te perguntar, Gilberto, pedir para responder essa, que diz respeito aos tratamentos cirúrgicos, né? O paciente, sei lá, fez algum diagnóstico de alguma doença oncológica e a cirurgia faz parte desse tratamento, né? Se a gente recomenda, se for possível, adiar, melhor adiar, ou a gente cai naquela questão de não sabe até quando vai durar esse surto, né? E de repente falar já sobre o nosso fluxo cirúrgico também, né? Que também o bloco cirúrgico também entrou no esquema de separação das síndromes virais das síndromes não virais, né? Você poderia comentar sobre isso? Certamente, Max. A cirurgia ainda é um tratamento muito importante no câncer, que faz parte, né, dessa abordagem multidisciplinar, e eu quero aqui especificamente focar naquele paciente que tem um tumor que é curável por cirurgia, tá? Cirurgia de câncer não deve ser postergada a menos que tenhamos um motivo muito forte para que ela não seja realizada. O tumor que hoje, vamos pegar na minha área, um câncer de pulmão, na minha área de cabeça e pescoço, um tumor de laringe, não é? E uma série de outros exemplos a gente pode dar. Postergar esse tratamento por 1 mês, postergar esse tratamento 2 meses, aquele tumor que era operável e que você está considerando que essa cirurgia faz parte de um tratamento que a gente fala que tem intenção curativa, ou seja, a gente espera que depois de 5 anos a gente vai lá, cumprimente esse paciente que pode falar, olha, o senhor está curado. Esse tumor ele pode deixar de ser operável depois de 1 mês, porque essa cirurgia pode tecnicamente deixar de ser possível, não é? Vamos imaginar no que a Luísa trabalha lá em Brasília, alguém que tem um tumor ósseo na perna, um tumor no braço e que eventualmente possa fazer uma cirurgia que preserva o membro, não é? Esses tumores, especialmente em adolescentes, em crianças, são tumores que a gente sabe que crescem muito rapidamente e que 1 mês, 2 meses pode fazer a diferença entre você preservar um membro e ter que fazer uma amputação. Então, e daí eu queria levar essa segurança do bloco cirúrgico do mesmo jeito que a gente já falou aqui N vezes. Entrou no hospital, o paciente tem um caminho, se ele tem algum sintoma, alguma evidência que ele pode ter risco de ter Covid. Ou outro caminho para que ele não tem risco de ter Covid e vai estar protegido de ser contaminado, esse que é o detalhe, não é? Na cirurgia também. Então, você tem o bloco cirúrgico dividido. Se o paciente ele pode ser suspeito, não é? Ele vai ter uma destinação, ele vai ter uma medida de segurança e, do mesmo jeito que aquele paciente que não é suspeito, ele também vai poder realizar sua cirurgia com segurança. Então, cirurgias não devem ser postergadas. Não deve. Cirurgia de câncer não deve ser postergadas. Tem gente que diz, cirurgia de câncer não é cirurgia eletiva, não é cirurgia que é marcada, não. É tão logo seja possível. Então, não vamos esperar a pandemia melhorar para a gente pensar em tratamento de câncer, tá? Concordo totalmente. Obrigado, Gilberto. Essa aqui eu vou pedir para o Fred comentar. Fred, é uma pergunta meio difícil, mas eu percebi agora que não tem nenhum radio-oncologista, né? Médicos que fazem radioterapia, e tem várias perguntas sobre radioterapia.
Tá? Teve uma para você ter ideia sobre braquiterapia, se é seguro fazer, rádio, as aplicações, que cuidados eles tomam. Acho que você poderia comentar sobre a radioterapia, talvez explicar para as pessoas como é grosseiramente a radioterapia e o que a gente pode fazer para minimizar o risco, né? Ok, obrigado pela pergunta. Então, radioterapia é uma das modalidades de tratamento de câncer. Eu diria que hoje nós temos 4 grandes modalidades. Você tem a cirurgia, você tem a quimioterapia, hormonioterapia, você agora tem a imunoterapia e você tem a radioterapia. Radioterapia usa uma energia ionizante de alta poder que altera o material genético do tumor e faz com que o tumor morra por efeito ionizante no material. Ele é feito através de ou forma externa, que é a radioterapia convencional. Hoje existem várias técnicas para minimizar a toxicidade. E você tem as radioterapias internas, ou no caso que o Max está falando, que é o uso de braquiterapia, por exemplo, onde é colocado dentro de cavidades ou no local onde o tumor está, no intuito de minimizar a toxicidade sobre tecidos são. Como todos os procedimentos oncológicos, a radioterapia tem uma vantagem com relação à COVID-19, é que ele não causa uma imunodeficiência como toxicidade primária. Então, esses pacientes viriam para o hospital, como fossem fazer um exame de tomografia e ganhariam sua radioterapia. Como já falou, vários de nós aqui hoje, existe um fluxo montado exatamente para evitar qualquer tipo de contaminação ou risco desnecessário a esses pacientes. E, obviamente, essa aplicação de rádio tende a ser muito curta e breve, sem muitos problemas para o paciente. Outra coisa que é importante, só que comentar, que a gente eu acho que não comentou tanto, é que nem todo paciente com câncer é paciente de risco. Isso é, eu tenho pacientes, por exemplo, com tumores neuroendócrinos de baixo grau, seja do estômago, seja do intestino delgado, em que estão em acompanhamento. Esses pacientes, se eles não têm nenhuma comorbidade, eles necessariamente não se enquadram dentro de um paciente com risco. Agora, em compensação, existem outros tumores que podem. Então, tumores hematológicos, por exemplo, deixam o paciente em uma situação de risco maior, ou então aqueles pacientes que têm uma doença avançada e que estão mais combalidos com sua doença. Esses pacientes, obviamente, são mais sensíveis. Por isso que eu acho que não é nem 8 nem 80. Isso é, os pacientes que têm um risco igual ao da população normal não devem se eximir a fazer os seus exames de rotina. Em compensação, os pacientes que têm um risco maior e seu médico o oriente com isso, tem que tomar cuidados extras com relação ao risco de contaminação, mas isso não necessariamente o põe em risco em manter o seu tratamento oncológico. Perfeito, Fred. Então, só lembrando, eu vou lembrar de novo, porque tem gente que entra com um certo atraso, a gente está fazendo esse live para discutir questões de tratamento oncológico, exames durante o surto de coronavírus, e salientar que nós conseguimos montar um esquema de fluxos muito seguros, né? Fluxo separar tudo que é síndrome viral de que não é síndrome viral e tentar minimizar, né, o risco de contaminação intra-hospitalar. A próxima pergunta eu vou perguntar para a Luísa, vou pedir para você responder, Luísa, porque tem mais de uma sobre isso. Isso diz respeito ao fato que os nossos pacientes estão indo cada vez melhor, o prognóstico do câncer vem melhorando drasticamente ao longo dos anos, e muitos deles trataram e entram numa fase só de acompanhamento. Eles continuam sendo nossos pacientes, mas estão em acompanhamento. Então, essa pergunta foi recorrente aqui, Luísa, que quem fez quimioterapia ou radioterapia, quanto tempo depois de ter feito esse tratamento deixa de ser grupo de risco? Não tem uma resposta exata para essa pergunta, mas algumas semanas, poucos meses, eu diria, assim, a maioria desses efeitos colaterais são autolimitados. Em pacientes que recebem imunoterapia, a gente pode ter eventos tardios, mas não são características que a gente possa levar em conta de classificá-los como sendo de um grupo de risco. Então, um paciente que operou um tumor de intestino no ano passado, terminou uma quimioterapia de 6 meses, provavelmente o risco dele é o mesmo da população geral.
Perfeito. Concordo. Nem sempre é fácil, né? Por esse mesmo motivo, né? Que a gente não tem Não tem um dado um momento mágico ali que nos exato. diga, né? Mas, em geral, a gente assume que poucos meses depois de fazer um tratamento desse tipo, estando bem, exame de sangue já normal, o risco passa a ser mais próximo do normal, né? Exato. Aqui, essa eu vou passar para o Gilberto lá de novo. Gilberto, por exemplo, a sua área, né, câncer de pulmão, por exemplo, é uma que as investigações às vezes são meio longas, são cansativas, né? O paciente faz muitos exames radiológicos, biópsias confirmatórias, entendeu? Então a questão é se a gente pode pular algumas dessas etapas, né? Por exemplo, aquele caso que você pensa, puxa, eu peço uma biópsia adicional para ver se a doença também está nesse local. Se a gente tem maneiras de tentar minimizar isso sem colocar o tratamento em risco, né? Isso é muito interessante, Max. Obrigado. Como regra, eu vou insistir no seguinte ponto. Nós não devemos mudar o nosso protocolo de atendimento para o adequado diagnóstico e estadiamento do câncer por ocasião da pandemia, a menos que estes procedimentos vão implicar numa piora da segurança para o paciente. Essa que é a regra geral. Então, se nós temos numa dúvida, se, por exemplo, no caso de um câncer de pulmão, ele tem um tumor de um lado do pulmão e o outro lado do pulmão tem um nódulo, nós precisamos saber se esse nódulo é algo benigno ou se tem a ver com aquele tumor que está do outro lado, e isso só pode, eventualmente, ser feito por uma biópsia. Então, vamos discutir qual é a maneira mais efetiva de se obter essa resposta. Hoje em dia nós temos várias armas para fazer isso, versus comprometer de ir por um caminho que talvez possa parecer o mais fácil, embora não seja o mais correto. Então, via de regra, nós não devemos deixar de fazer exames de diagnóstico, exames de estadiamento que checa por onde o tumor eventualmente está disseminado por causa da pandemia. O que é muito importante é aquela segunda parte, a menos que isso comprometa o paciente. Tá? Um exemplo na minha área é a realização de prova de função pulmonar. A prova de função pulmonar, ele é um procedimento onde, imaginem só, o paciente que vai fazer a prova de função pulmonar, ele vai lá e sopra num aparelho. Então, se aquele ar que está exalado, ele é, por acaso, contaminado, ele pode disseminar ali, contaminar uma série de pessoas. Então, é um procedimento de risco, onde, a princípio, e seguindo as recomendações da própria Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, falou, não, vamos parar de fazer prova de função pulmonar por hora. O que está acontecendo agora, Max, é justamente, a gente sabe que esse exame é muito importante para se decidir sobre uma cirurgia torácica, para acompanhar um paciente que tem o que a gente chama de doença pulmonar obstrutiva, né? Para quem tem asma, certamente quem está nos ouvindo, nos assistindo, quem tem asma já deve ter feito eventualmente alguma prova de função pulmonar. Hoje em dia a gente já está, pelo menos aqui no hospital, voltando a fazer esses exames após uma correta seleção do paciente. Ele se entra em contato antes, se checa se ele tem sintoma, eventualmente se faz algum exame para ter certeza que ele não tem o coronavírus, está se fazendo a prova de função. Então, de novo, não vamos sair da recomendação do cuidado adequado para o paciente com câncer por causa da pandemia, a menos que a gente vai colocar a vida desse paciente em risco e de todos eles que estão ao seu redor. Né? Então, Perfeito. Eu acho que esse é um ponto de vista importante. Tá? Mensagem importante. Eu queria só complementar uma coisa, tá? Cuidado com, parece hipócrita, mas assim, cuidado com fake news. Tá? Então, o que se dissemina de informação absurda, não é? Absurda, assim, por favor, se você está lendo alguma coisa
que você quer fazer ou deixar de fazer, consulte a equipe de saúde que está cuidando de você para saber se aquilo tem algum racional ou não tem, né? Porque se ouve falar as maiores besteiras que alguém pode imaginar, não é? E que parece que assim, está escrito ali, virou verdade. Não é assim. Então, sempre que tem alguma coisa, antes de passar para frente, antes de fazer colocar aquilo na forma de uma atitude, eu acho que os meus colegas vão concordar comigo, não é? Por favor, checa com a equipe se isso é verdade ou se não é, tá? E a gente se põe à disposição para esses esclarecimentos. Max, Perfeito. eu Bom, posso fazer isso um comentário pode, editorial? por favor. Por favor. Assim, talvez um pouco de merchandising. Eu acho que a grande vantagem da gente trabalhar num centro de oncologia no Hospital Sírio-Libanês é a vantagem da gente ter uma possibilidade de fazer uma estratégia dos procedimentos a serem tomados pelo paciente. Isso é, existe uma série de procedimentos que devem seguir uma normatização para se fazer uma cirurgia, para se fazer um diagnóstico, e a vantagem de que, como nós temos todos esses arsenais aqui, você consegue claramente agendar e organizar isso de maneira a minimizar o tempo do paciente ao máximo e atingir o sucesso do objetivo do procedimento. Então, lembrar que uma das formas de você reduzir risco é o planejamento, e nós temos essa capacidade aqui dentro do Sírio-Libanês. Perfeito. E ainda complementando o que os dois falaram, né, que a gente não está às cegas, né? Claro que foi muito difícil, chegou essa epidemia, nos atropelou, né? Não se sabia nada de oncologia com Covid, já surgiu muita informação, né? E em geral, por exemplo, esses exames, que exames fazer, o que a gente pode deixar de fazer, se a gente deve priorizar um tratamento, praticamente todas as sociedades de cada tipo de tumor fizeram orientações para os oncologistas, né? Eu participei de uma da minha área, da Sociedade Brasileira de Oncologia, de cancerologia também fez um guia geral, né? Eu acredito, inclusive, que eles vão precisar ser atualizados o tempo inteiro em função da fase da epidemia que a gente estiver vivendo, né? Bom, a gente ainda tem mais algum tempo. Tem uma pergunta aqui que eu acho interessante, que, aliás, foi feita já no começo da live, que eu estou deixando ela para depois, sobre... Acho que você, Fernanda, pode responder essa. Se os sintomas do COVID, como são os sintomas do COVID no paciente oncológico? Se eles são diferentes de outras pessoas, tal? Os sintomas basicamente são os mesmos, né? O que diferencia um paciente oncológico com COVID dos pacientes, dos outros indivíduos no geral, eventualmente é o risco de se desenvolver formas graves da doença, ou seja, precisar de internações prolongadas, internação em UTI, suporte de ventilação mecânica. Mas basicamente os sintomas relacionados à COVID são sintomas de um quadro gripal agudo. A gente tem visto, como eu já tinha falado anteriormente, uma chance maior de perda de olfato, isso tem chamado muita atenção, concomitância com febre, dor no corpo, que não muda muito de um quadro gripal viral. O sinal de alerta que precisa realmente fazer com que os pacientes, os indivíduos, todos nós, procuremos um serviço médico, um pronto-socorro ou uma avaliação específica é falta de ar. Ou seja, aquele paciente começa a se cansar para os mínimos esforços, para coisas que fazem habitualmente em casa. Esse é um sinal de que pode ser que a troca de oxigênio e gás carbônico esteja dificultosa no pulmão, infere para a gente, equipe médica, que tem algum quadro inflamatório pulmonar. Mais uma vez, para os nossos pacientes, a gente tem uma incidência muito baixa de pacientes infectados no centro de oncologia, todos eles ambulatorial, que eles acabam referindo sintomas e a gente pesquisa, faz os testes e vem positivo, e a maior parte deles, quadros frustos, gripe, um quadro viral brando. O que diferencia pode ser esse risco de quadros mais graves. Isso a literatura internacional vem mostrando, né? Enfim, a casuística até da China, que obviamente a pandemia começou lá antes. Certo, perfeito. Então, eu vou perguntar para você, Luísa, essa. É uma pergunta que surgiu sobre uma paciente que fez um exame de imagem e que
uma mamografia, no caso, e que apareceu um nódulo que não estava descrito na anterior. E aí até como laudaram como provavelmente benigno e tal, mas a paciente se preocupou um pouco, né, com razão, e se ela pode só confiar nesse laudo ou se isso é um motivo, né, para procurar um mastologista ou oncologista, né? Ou seja, uma coisa nova que apareceu, né? E eu te coloco um outro caso também, porque o paciente que fez check-up, é parecido, é a mesma questão, né? Fez um check-up e no exame de dermatoscopia foi encontrado dois nevos novos, que recomendaram uma análise com biópsia ali para saber melhor o que é. Ou seja, dois casos que surgiu alguma coisa nova, mas também não é uma coisa tão suspeita assim, né? Que recomendação a gente pode dar para as pessoas com relação a isso? Novos achados. Acho que novos achados não devem ser postergados, devem ser investigados justamente para a gente evitar situações como o Dr. Gilberto mencionou anteriormente. Sempre que a gente detecta um tumor no estágio inicial, a chance de cura do paciente ficar livre disso é maior. Então, o atraso num diagnóstico inicial pode prejudicar a saúde desses indivíduos. Então, tanto um achado de um nódulo novo na mama, claro, o laudo está favorecendo uma lesão benigna, mas acho que sem avaliação do especialista não ficaria segura em adiar essa avaliação, quanto numa lesão de pele, que pode ser desde um tumor mais benigno, digamos assim, como um carcinoma basocelular ou um espino celular, mas pode se tratar de um tumor mais agressivo como o melanoma. Então, não adiaria a abordagem dessas lesões. E se a pessoa já chegou a procurar, a manter a rotina do seu rastreamento, do seu screening, mesmo a despeito desse momento da pandemia, você ter um resultado com achado novo, a única coisa que não é prudente fazer é pegar esse exame e guardar na gaveta. Exatamente. E quando daqui 6 meses, 1 ano, eu resolvo procurar alguém. Então, essa é uma situação que você tem que seguramente dividir com o seu médico. Alguém pediu esse exame, né? Ninguém faz uma mamografia sem um pedido médico, uma colonoscopia ou até mesmo uma dermatoscopia, né? Então, isso tem que ser dividido. Pode ser que não seja nada, mas pode ser que seja um tumor, um estadio inicial com chances de cura muito grande. E ainda tem essa questão, por exemplo, esses dois casos, né, Fernanda? Até pode ser uma situação ideal para uma telemedicina, uma consulta de telemedicina, porque hoje as imagens a gente olha remotamente. Tudo você acessa, abre, vê o laudo e vê a imagem. E aí, às vezes, é uma coisa tão óbvia que não é nada preocupante, que talvez o paciente não precise, né, sair de casa. Então, são as situações aí, talvez, onde a telemedicina vai fazer muita diferença, né? E o medo do desconhecido, né, Max? Porque imagina, você está com aquele exame guardado lá na gaveta, meu Deus, será que isso é benigno? Será que isso é maligno? Divide, acho que é o alívio dessa angústia, tirar essa pedra de cima, vai ser boa de qualquer jeito, porque se for maligno, você vai tratar. Se não for maligno, melhor ainda. Então, o que acontece? Eu não vejo nenhum problema em você, por favor. Vamos tentar usar a telemedicina, porque realmente eu concordo com você que é o cenário ideal, né? Perfeito. Aqui, assim, acho que só uma última questão, porque depois eu quero que vocês façam os comentários finais aí. De novo isso, Fred, essa questão de estar em outro estado, né? Nós temos essa característica no nosso hospital, né? Nós temos muitos pacientes de fora de São Paulo, né? E aqui, no caso, é uma paciente só em segmento, está tudo bem, é só um exame de rotina. Eu até acho que não vejo problema nosso aqui interno do Sírio-Libanês, eu estou seguro aqui dentro, mas tem a questão que ela passa num avião, né, Fred, lá em Alagoas, né? Daí não sei se é só um exame de rotina, tem nada, se não dá para fazer uma combinação de telemedicina com uma consulta local, né? O que você acha? É isso que a gente está fazendo, quer dizer, o paciente acaba fazendo o seu exame de imagem localmente. Nós oferecemos um link sempre digital, porque é necessário ver os exames de forma digital, isso é, você tem um acesso real ao exame. Eu tenho um problema psiquiátrico, eu não acredito em laudo, eu gosto de ver os exames, e eu acho que isso é uma situação que a gente tem que fazer sempre. Então, o cuidado de uma consulta à distância é que o médico tem que ter uma atenção redobrada na consulta, é bem mais cansativa para a gente, porque a gente tem que ficar atentos a muitos mais detalhes. Mas é totalmente possível,
E o que eu acabo dizendo para os pacientes é que, tão logo a gente acalme com a pandemia e a nossa vida volte ao normal, obviamente a gente voltará a ter as consultas presenciais quando se for necessário. Perfeito. Bom, eu vou pedir agora para vocês, em um minutinho, cada um dar uma mensagem final, assim, do que vocês acham de mais importante, pode até ser dentro da área de atuação de cada um de vocês. Vou começar pela Luísa, e depois a gente vai no sentido horário. Tá bom, Luísa? Um minutinho, e depois eu tenho umas mensagens finais para passar. Ok, então acho que a mensagem mais importante é a gente saber diferenciar o que são exames de rotina, que podem, porventura, serem adiados por algumas semanas, do que aqueles exames direcionados para investigar sintomas. Então, acho que a gente não deve adiar de forma alguma tanto os exames que têm algum sintoma por trás e daqueles pacientes que já têm um diagnóstico que precisam fazer uma avaliação para ver se o tratamento está funcionando ou outras situações semelhantes. Perfeito. Fernanda? Bem, queria agradecer a todos, a companhia dos meus colegas, a todos que nos acompanham no Facebook, na nossa rede social. A mensagem que fica é: se cuidem, vamos cuidar uns dos outros, isso vai passar e, por favor, dividam toda e qualquer decisão de postergar ou não o exame, não tenham medo de investigar sintomas, outras doenças estão aí, as pessoas têm infarto, têm hipertensão, têm AVC e têm câncer, são doenças altamente incidentes. Então, vai passar, fica como uma mensagem, meio que um mantra que a gente se repete todo dia, vai passar. Uma hora a gente vai voltar a nos ver, nos encontrarmos e vamos tentar usar a telemedicina, que é um recurso extremamente importante e que tem nos ajudado e vai ajudar cada vez mais. Perfeito. Fred, mensagem final. Além de pacientes e médicos, e lembrando que nós somos seres humanos, a vida continua. E eu acho que a pandemia, pelo menos para mim, está sendo um grande ensinamento. Eu estou aprendendo a fazer coisas que eu não fazia antigamente, estou dando valores a coisas que eu não dava valores antigamente. E eu acho que é isso, a gente tem que sempre levar um aprendizado bom para a vida. E enjoy life, vivam a vida, mas tenham responsabilidade. Perfeito. Gilberto, que mensagem final aí para as pessoas que estão nos assistindo? Quero agradecer a atenção de todo mundo, tá? Me colocar à disposição para continuar a responder aí eventuais dúvidas, perguntas, tá? Estamos abertos, inclusive, caso seja necessário, acho que os meus colegas vão concordar comigo de que outros lives sejam necessários para responder esse rio de perguntas, Max, que deve ter chegado aí, tá? E, por fim, desejar saúde a todos. Por favor, mantenham-se em suas casas o máximo que conseguirem. Isolamento social é fundamental ainda. Vamos, ao mesmo tempo, não descuidar da saúde, né? Então, nós discutimos várias vezes aqui a segurança que se tem de continuar a fazer os seus procedimentos de saúde, visitas a médicos, exames, coletas de sangue, biópsias, cirurgias, etc. Porque todo mundo já falou que essa pandemia vai passar, ela vai passar mesmo, né? E os outros, o câncer não esperou, não. Ele não vai mudar o comportamento dele porque está com pandemia, ou porque está em isolamento, ou porque não está. Ele não vai ligar para isso, não. Então, atenção, né? Gostei do que a Fernanda falou, cuidemos uns dos outros aí e desejo aí uma boa noite a todos. Perfeito. Então é isso, Gilberto. Pandemia, Covid é coisa séria, mas câncer é muito sério, né? A gente não dá para brincar com isso. Bom, eu queria lembrar a todos que estão acompanhando de ficarem atentos aí nossas redes sociais do Hospital Sírio-Libanês, que vão ter outros lives ao longo das semanas. As dúvidas vão aparecendo, eu acho, inclusive, que elas vão mudando, né? Porque em breve a gente vai enfrentar a questão da reabertura, tenho certeza absoluta que outros tipos de dúvidas vão aparecer. Eu queria agradecer aos 4 colegas, grandes especialistas que participaram desse live, e também de todos que nos acompanharam online.
Nós vamos tentar responder as perguntas enviadas. Eu tentei dar o meu melhor aqui, mas tentar agrupar as perguntas na medida do possível, mas não consegui dar conta, algumas ficaram para trás, a gente vai tentar responder. E, por fim, nós consideramos que esse tema é tão relevante que nós vamos disponibilizar na íntegra o que nós discutimos hoje nas redes sociais. Isso vai ir para o canal do YouTube, o link vai ser disponibilizado. E depois eu repito, inclusive, o que eu falei no início, tem um vídeo que foi preparado de como nós fizemos para tornar o hospital seguro, né? Separar síndromes virais de tudo que não é síndrome viral, e fica muito bem porque ele é um vídeo ilustrado, eu achei aquilo espetacular, ele vai aparecer também quando for publicado na integralidade no YouTube. Então, queria desejar uma excelente noite a todos e reforçando mais uma vez, se puderem, por enquanto, pelo menos, ficar em casa.